Irmãos, abram suas Bíblias em Lucas. Lucas no capítulo 4. Irmãos, a gente sabe, através do Evangelho, que o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, né? E quando o Senhor Jesus Cristo, Ele se fez carne e habitou entre nós, Ele encontrou durante muitas e muitas vezes a rejeição, né? Jesus Cristo foi rejeitado pela humanidade. Jesus Cristo foi rejeitado pelo povo, né? O Senhor Jesus Cristo veio trazendo cura. Ele veio trazendo salvação. Ele veio trazendo libertação. E o povo não creu na pregação do Senhor Jesus Cristo. Em Lucas, no capítulo 4, no versículo 16. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Amém? E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o ao dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. 21. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? 23. E ele lhes disse: Sem dúvida, me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que vimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. 25. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele saía pregando e fazendo prodígios, né? E aí ele voltou para Nazaré. Ele voltou ali para os seus conterrâneos ali, né? E aí ele começou a pregar, né? E quando ele começou a pregar, de início o povo recebeu, né? Falou assim: que bênçãos que saem da boca desse homem, né? Mas aí o Senhor Jesus Cristo, indo mais a fundo e pregando o Evangelho, eles não aceitaram. E aí eles se encheram de ira e quiseram matar o Senhor Jesus Cristo, quiseram levar ele para cima do monte e jogá-lo ali de cima, né? Então o Senhor Jesus Cristo, ele foi rejeitado pelos seus próprios conterrâneos, né? É o que fala em João capítulo 1, versículo 11, que fala assim: veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Então o Senhor Jesus Cristo, ele veio ali para o povo judeu, e o povo judeu rejeitou o Senhor Jesus Cristo. Abram em João no capítulo 7. Então, quando o Senhor Jesus Cristo pregava ali para o seu povo, né, para o povo judeu, um povo que viu ele crescer, que conhecia os seus pais, que viu a criação do Senhor Jesus Cristo, eles rejeitavam o Senhor Jesus Cristo, tiravam sarro. Ué, não é esse o filho de José? É o filho do carpinteiro? E agora ele está falando que nele que se cumpriu as profecias, que ele é Deus, que ele cura e que ele salva. Então tiravam sarro da cara do Senhor Jesus Cristo. Em João 7, no versículo do 1 mesmo. João 7, 1. Aqui no cabeçalho, na minha Bíblia, está escrito: incredulidade dos irmãos de Jesus. Versículo 1. E depois disso, Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo.
Então o Senhor Jesus Cristo veio para o povo judeu, mas o povo judeu queria matar o Senhor Jesus Cristo. 2. Estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam que obras que você faz. 4. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se faze essas coisas, manifesta-te ao mundo. 5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. 6. Disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não pode odiar vocês, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galiléia. Então já não bastasse o Senhor Jesus Cristo ser rejeitado pelo povo judeu, os próprios irmãos do Senhor Jesus Cristo tiravam sarro da cara dele. Então, aqui no versículo 5 deixa bem claro, porque nem mesmo seus irmãos criam nele, né? Então, tinha essa festa dos tabernáculos aí, onde os judeus se reuniam, e aí os irmãos de Jesus foram para lá, né? Só que o Senhor Jesus Cristo falou assim, eu não vou para lá não, porque se eu for para lá eu vou ser morto, e ainda não está no tempo de eu ser morto. E aí os irmãos de Jesus falaram assim, você está com medo do quê? Você está com medo do quê? Você não faz um monte de sinal, um monte de maravilha, um monte de prodígio? Vai lá e faz esse sinal no meio deles, né? E o Senhor Jesus Cristo falou assim, o tempo de vocês é todo dia, o meu tempo não é todo dia, né? E o Senhor Jesus Cristo, ele foi zombado aqui pelos seus irmãos, né? Tiraram sarro dele. Vai um pouquinho mais para trás aí, só virar uma página em João 6. João 6, no versículo 60. João 6, 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem o podes ouvir? Então o Senhor Jesus Cristo, aqui nos versículos anteriores, só para os irmãos entenderem, né, é aquela passagem que Jesus fala que ele é o pão que desceu do céu, né, onde ele fala, os vossos pais comeram o maná e morreram, né, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. E aí no 60 novamente, muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhe, isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde o primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A palavra que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam, e quem era o que havia de entregar. 65. E dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. 67. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então já não bastasse, né, irmãos, o Senhor Jesus Cristo pregar para os judeus e os judeus não crerem, não bastando o Senhor Jesus Cristo pregar para a sua própria família e a família do Senhor Jesus Cristo rejeitar ele, aconteceu que Jesus Cristo aqui pregava para os seus discípulos e até parte dos discípulos, daqueles que se diziam discípulos, né? Porque a gente sabe que discípulo de verdade é o que permanece, né? Então, Jesus Cristo pregando para os seus discípulos, os discípulos olharam e disseram, duro esse discurso, quem é que pode ouvir? E aí voltaram para trás e foram embora, desistiram de andar com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, então, foi rejeitado pelos seus discípulos, foi rejeitado pela sua família, Jesus Cristo foi rejeitado pelos seus conterrâneos, pelo povo judeu, e o Senhor Jesus Cristo foi rejeitado também pela multidão. Não é o que está escrito na passagem que fala da crucificação do Senhor Jesus Cristo? Pilatos fala para o povo, quem que vocês escolhem, né? Quem vocês preferem que eu liberte? Solto Barrabás ou solto o Senhor Jesus Cristo? E a multidão ali novamente rejeita o Senhor Jesus Cristo. A multidão escolhe Barrabás. A multidão escolhe o ladrão, o salteador, o homicida, ao invés do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo para sofrer rejeição. Ele foi rejeitado por todos, né, irmãos? Então, se Jesus Cristo ele foi rejeitado
quanto mais cada um de nós, né? Da mesma forma, irmãos, que ocorreu aqui com o Senhor Jesus Cristo, de ser rejeitado pela multidão, nós também somos rejeitados pela multidão. A multidão não aceita a nossa pregação, a pregação do Evangelho. A multidão até hoje rejeita o Senhor Jesus Cristo. A multidão rejeita a nossa fé. Não é verdade? Quando você abre a boca para pregar para alguém, seja no ônibus, seja em qualquer lugar aí que você vai pregar, as pessoas não aceitam. E aí, a multidão não aceitando a nossa fé, a nossa pregação, nós vamos pregar aos nossos conterrâneos, não é? Então a gente vai pregar para o nosso vizinho, a gente vai pregar para o nosso colega de infância, a gente vai pregar para um conhecido nosso e ele vai lá e rejeita a nossa pregação, rejeita a nossa fé. Não bastando ser rejeitado pela multidão e ser rejeitado pelos conterrâneos, nós vamos pregar para quem? Para a nossa família, dentro da nossa casa. E acontece a mesma coisa que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Tiraram sarro da cara do Senhor Jesus Cristo, os irmãos do Senhor Jesus Cristo tirou sarro da cara dele. E acontece com a gente a mesma coisa quando a gente abre a boca e vai pregar para o nosso pai, para a nossa mãe. Quando a gente vai pregar para um filho nosso, para uma filha, para o sogro, para a sogra, para o tio, para o parente. Eles tiram sarro, eles zombam, não é? E muitas vezes a gente tem que aceitar, ouvir a mesma coisa que os irmãos do Senhor Jesus Cristo falaram para ele. Ué, você não faz milagre, prodígio? Vai lá e mostra o que você sabe fazer lá para o povo judeu. E dentro da nossa casa, o que a gente ouve? Dos nossos familiares. Ué, você não fala tanto da sua igreja? Cadê o seu Deus? Cadê os seus irmãos? Você não era aquele cara cheio de fé? Você não era aquela pessoa cheia de fé? Cadê o seu Deus agora? Então, dentro da nossa casa, as pessoas não aceitam a pregação do Evangelho. E o que acontece é que não bastando a gente ser rejeitado pela multidão, pelos conterrâneos, sendo rejeitado pelos nossos familiares, acontece também da gente muitas vezes ser rejeitado por aqueles que se dizem ser discípulos. Não é verdade? Então, o que aconteceu com a gente não foi isso? Não rejeitaram cada um de nós, não rejeitaram a igreja do Santa Rita, não rejeitaram o pastor Silvio, o cooperador Denis, o irmão Vitor, os irmãos, não rejeitaram cada um de nós e não fizeram com a gente a mesma coisa que fizeram com o Senhor Jesus Cristo? Duro é esse discurso, quem pode ouvir? Espera aí, a palavra não é assim não, vocês estão sendo muito radicais, você está sendo muito duro, não é para tanto assim, não é? E aconteceu no nosso meio a mesma coisa que acontecia lá com o Chapolin Colorado. Já assistiram o Chapolin Colorado? Chapolin Colorado, ele chegava e falava assim, ó, tchau, tô indo embora e siga-me os bons, né? Siga-me os bons. E foi assim que fizeram com a gente. Nós não éramos bons o suficiente, mas aqui nós estamos, né, irmãos? Então, o fato é, irmão, que a rejeição, ela faz parte da vida do cristão. Ela faz parte da igreja de Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi rejeitado, nós seremos rejeitados também por todos. Por todos nós seremos rejeitados, né, irmãos? Mas o fato é que o Senhor Jesus Cristo, ele é tão bom, e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo é tão boa, que quando, por exemplo, a gente é rejeitado pela nossa família, a gente é rejeitado dentro da nossa casa, por um filho, por uma filha, por algum parente, o Senhor Jesus Cristo, ele é tão bom que por mais que a gente seja rejeitado por nossa família, ele nos deu uma nova família que não nos rejeita, uma nova família que a gente pode contar. Então o Senhor Jesus Cristo deu uma nova família a cada um de nós, não é verdade? Então hoje, eu tenho uma nova família, eu tenho novos pais, novas mães. Então, quando eu precisar de um conselho de uma mãe, em quem eu vou procurar esse conselho? Nas pessoas do mundo ou nos meus irmãos? Né? Quando eu precisar do conselho de uma mulher espiritual, de um conselho de uma mãe espiritual, eu vou procurar esse conselho na irmã Renata, eu vou procurar esse conselho na irmã Rosângela, eu vou procurar esse conselho na irmã Maria, na irmã Janaína, na irmã Renilda, na irmã Nete, na irmã Simone, porque o Senhor Jesus Cristo me deu essas mães. Né? Quando eu precisar de um conselho de um pai, o Senhor Jesus Cristo me deu uma nova família. Então, eu tenho o irmão Everaldo, eu tenho o irmão Nelson, eu tenho o irmão Denis, eu tenho uma família espiritual. Então, se a minha família carnal rejeita a minha fé, a minha família espiritual não rejeita. Eu tenho irmãos, eu tenho uma família, eu tenho o irmão Jefferson para ser o meu irmão, eu tenho a irmã Pamela, eu tenho o irmão Leandro, a irmã Kate, eu tenho vários irmãos mais novos, né? Eu tenho a Sofia, eu tenho a Laura, eu tenho a Selena, eu tenho o Luquinha, eu tenho o Gustavo, eu tenho uma nova família. O Senhor Jesus Cristo me deu uma nova família, porque Ele sabia que eu seria rejeitado pela minha família, que eu seria rejeitado
pelo povo, pela multidão. Então a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo é tão grande que nem mesmo nessa situação Ele deixou a gente desamparado, né? É por isso que nós não devemos, irmãos, nos entristecer, mas se alegrar, pois se nós padecemos rejeição, é porque primeiro o Senhor Jesus Cristo recebeu também essa rejeição. E Ele fala um pouquinho atrás aqui no capítulo 6 mesmo, mas no versículo 37, João 6, 37. Todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Então nós somos rejeitados pelo mundo, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele não nos rejeita. Então podemos ser rejeitados por todos, mas Jesus Cristo, Ele permanece fiel. A conduta do Senhor Jesus Cristo, Ele não muda. Então Ele disse, eu estarei convosco para sempre. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele não rejeita a igreja dEle, Ele não rejeita. Então se nós se achegarmos ao Senhor Jesus Cristo, de maneira nenhuma seremos lançados fora. Então por mais que o povo tire sarro da gente, por mais que o povo não aceite a nossa fé, por mais que muitas vezes sofremos rejeição, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele não nos rejeita. O Senhor Jesus Cristo é um Deus que cuida de cada um de nós. Ele tem nos sustentado, Ele tem nos ajudado. Amém, irmãos? Então, que a gente tenha essa confiança. Quando o cristão, ele sofrer rejeição, a gente sabe que em Jesus Cristo nós não somos rejeitados. Que o Senhor Jesus Cristo de maneira nenhuma nos lançará fora. Basta a gente permanecer fiel a Ele. Permanecer fiel ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Ele vai cuidar de cada um de nós e vai sustentar a igreja dEle debaixo das suas mãos superpotentes. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, Senhor Jesus. Nós pedimos que cele essa palavra em nossos corações, Senhor Jesus. Que nos ajude a suportar as lutas, as dificuldades, as tribulações. A suportar, Senhor Jesus Cristo, a rejeição das multidões, Senhor Jesus. A suportar a rejeição, Senhor Jesus, dos nossos conterrâneos. A suportar a rejeição dos nossos familiares, Senhor Jesus. A padecer as aflições de Cristo. A combater um bom combate, Senhor Jesus, a cumprir a nossa carreira, a guardar a nossa fé, tendo a confiança, Senhor Jesus Cristo, que se o mundo nos odeia, é porque primeiro odiou ao Senhor, Senhor Jesus Cristo. Então, nos ajuda a padecer as aflições de Cristo. Nos ajuda, Senhor Jesus, a permanecer fiel ao Senhor, a permanecer fiel à Sua palavra, ao Seu Evangelho, não importando as lutas, dificuldades e tribulações que venhamos a enfrentar, mas que venhamos Te louvar em meio às lutas, dificuldades, que venhamos Te bendizer, Senhor Jesus Cristo. Que a Tua palavra, o Seu Evangelho venha a cada dia e a cada instante ser cumprida em nossos corações, que o Senhor venha dar força para a Tua igreja, para o Teu povo, para permanecer com o Senhor até o fim. Que o Senhor Jesus Cristo, tome conta dos nossos corações, cele a Tua palavra, o Teu Evangelho em cada um de nós, e que venhamos sair daqui dessa noite não apenas como ouvintes da Tua palavra, do Teu Evangelho, mas como praticantes, Senhor Jesus, que essa palavra venha frutificar em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos podem se cumprimentar, em nome do Senhor Jesus.